Salve, salve! Mais um episódio 4 do Zero ao Empreendimento. Então, Tetra aqui. Estamos aqui de novo, né, Murilo? Mais uma tarde aqui, trazendo conteúdo de relevância e qualidade aqui para quem assiste a gente. Show, maravilha. E hoje, como tema, né, uma coisa que naturalmente todo empresário vai chegar, tem que passar por isso, né, que é a equipe. Formar um time, conduzir um time, aprender a ser líder, aprender a treinar líderes, que a gente vê que é um desafio, né, cara? Tem até o Flávio Augusto, eu vi um vídeo dele falando que quem aprender a dominar a máquina, que é o ser humano, vai ganhar esse jogo. Então, naturalmente, como empresários, a gente chega nesse momento. Não é? Exatamente. Eu quero que você fale para mim, cara, qual que é o momento para começar um time? O que eu tenho que estar acontecendo na minha vida, no momento de empresa? É porque eu estou muito sobrecarregado já? Ou é porque eu não quero sobrecarregar? Qual que é o momento de eu falar, não, cara, vou começar a contratar gente aqui? Essa não é uma pergunta fácil também, né, Nilson? Não tem um momento certo, talvez assim, mas você não vai tão longe quanto uma equipe pode te levar. Então, quanto antes você tiver uma equipe, melhor para você. Por que eu digo isso? Porque é a equipe que vai fazer você ser bem-sucedido ou não. Primeiro que eu já vou te dizer isso. Não é você empresário. É a tua equipe que vai fazer o teu negócio ser bem-sucedido ou não. Porque se você tem uma equipe ruim, não importa quão bom você seja, você não vai ter um bom negócio. Mas uma equipe boa consegue fazer um bom negócio, um empresário ruim prosperar. Então, a parte extremamente importante de quem você vai contratar, a gente pode entrar também mais adiante nesse tema também, que formar uma equipe passa pela contratação também. Então, esse é um ponto. O momento certo, ele não existe, mas quanto antes você formar uma equipe, mais o teu negócio vai se tornando mais profissional e mais bem-sucedido ele vai se tornando também. Com certeza. E a gente vê que quando você começa a formar uma equipe na empresa, pô, é você e mais um, daqui a pouco é você e mais dois, daqui a pouco você e mais cinco. Naturalmente, você tem que ter um líder. Que aí eu vejo que é um outro divisor de águas para o empresário. Quando ele começa a ter liderança na equipe. Ah, vai ter um supervisor, pô, daqui a pouco vai ter um gerente. E são coisas, cara, que elas realmente fazem diferença no sucesso da empresa. Porque se você tem um bom produto, se você tem uma empresa legal, mas você não tem bons líderes na empresa, cara, você não tem nada. Você está contando os dias para acabar tudo que você tem. Então, por isso que é tão importante você escolher pessoas certas para a empresa, colocar pessoas certas nos lugares certos. Eu quero trazer aqui um erro que é muito comum quando você fala sobre liderança, que é você pegar aquele cara que é muito bom tecnicamente, pô, o meu melhor vendedor, agora vai ser o líder de vendas. Eu quero que você fale sobre isso, que é uma coisa que a gente vê bastante por aqui, né? O que você pensa sobre isso, Murilo? De trazer alguém tecnicamente para o cargo de liderança? O cara que é muito bom tecnicamente, é o melhor vendedor. Então, com certeza vai ser o melhor líder de vendas, porque ele vende muito bem. O que você traz? Cara, esse é o maior erro aí que alguém pode cometer, pressupor de que alguém, só porque é tecnicamente bom, ele vai ser também bom com as pessoas. Isso não tem nada a ver. E, na verdade, não é nem um pré-requisito você ser bom tecnicamente para se tornar líder, na minha opinião. Você tem que saber gerenciar pessoas. Esse é o teu ponto. Essa é a habilidade técnica que você tem que ter. Porque quem é técnico sabe operar o negócio. E a máquina humana, ela funciona um pouco diferente de algum produto, algum serviço que você pode oferecer. Então, tem que trazer um líder e também dizer... Porque, assim, o que acontece também, né, Nilson? Geralmente, o cargo de liderança é o que tem o maior salário. E aquele que quer ter um maior salário quer se tornar líder, mas ele não tem as qualidades de ser líder. Talvez ele seja muito técnico. Então, você tem que oferecer dentro da empresa duas carreiras possíveis para que aquele tecnicamente consiga chegar num cargo salarial, mesmo que o líder ele nunca precise gerenciar ninguém, fazer nenhuma gestão de pessoas. Então, essa estrutura que tem que ter uma remuneração de cargo para quem é técnico, para chegar nesse topo, e também para quem é pessoas, para que o salário não seja o único motivador. A gente não tenha líderes ruins dentro da empresa também, que são muito técnicos e podem causar uma demissão dos principais talentos que estão dentro da empresa, porque o líder não consegue fazer a gestão, é muito técnico. Então,
Isso é um erro, uma falácia, algo que, embora aconteça bastante também, né? Cara, acontece muito, né? É um dos mitos que a gente fala, né? Sobre gestão de pessoas, que é você pôr o cara muito bom tecnicamente como líder. E o que você falou, cara, é muito, muito legal. Porque a gente costuma falar que quando o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não quer ser líder, porque para ser líder você tem que querer ser líder, essa é a coisa mais importante, a gente leva pro lado de especialista, né? Então, pô, ele é um especialista, não é um líder. O especialista, falando em salário, ele não vai ganhar tão bem quanto o líder. Mas vai estar quase ali. Porque tecnicamente ele é fenomenal. Mas não quer ter os pepinos que tem o líder. Enquanto o líder, ele não pode ser um imbecil, tecnicamente, mas ele não tem que ser um ninja. Ele tem que entender do produto, da operação, entender o que cada um faz. Mas o importante do líder são as pessoas. Como fazer as pessoas renderem mais? Como fazer as pessoas estarem bem para trabalhar? Porque não adianta você tirar o couro, entrega muito, e em 6 meses você está perdendo gente. O ambiente fica péssimo para trabalhar. Também, o líder tem que saber entender isso aí. Eu gosto muito de falar que a posição mais complicada que tem numa empresa é a liderança. Porque é bucha de baixo e é bucha de cima. Porque você tem que saber mediar os ânimos, a entrega de quem está ali operando, mas tem muita pressão deles e ao mesmo tempo a gerência também está pressionando você. Porque tem que entregar mais, porque tem meta, porque tem isso e aquilo. Então você saber flutuar ali, cara, como líder, é uma habilidade para poucos e não é coisa que você nasce sabendo. Tem como se aprender. Tem muitos cursos de formação, tem muito conteúdo voltado para líderes. E a gente sabe que um bom líder, ele muda a empresa. Né? Você pode ter um dono da empresa ruim. Você não pode ter um líder ruim. Não sei se você colocou legal essa parte aí. Porque se o dono é ruim, mas a empresa é boa, mas o time é bom, cara, esse cara vai longe. Ele vai longe. Vai achar que ele que é o bar, mas o time é muito bom. Mas o contrário não é verdadeiro. Se o empresário for bom e o time for ruim, nada acontece. Você tem um líder ruim e as coisas não vão para frente, porque é a equipe que vai fazer você ser bem-sucedido. Então, por isso que é uma parte muito importante quem você vai contratar, quem que é o líder que você vai contratar, quem que é o que vai estar responsável pelas pessoas. Eu já vi aqui na prática, aqui na nossa experiência também, Nilson, de consultoria, de que líder que entrou, que era péssimo com pessoas, e praticamente quebrou a empresa. Em 6 meses, quebrou uma empresa que estava indo para frente, estava crescendo, estava contratando mais funcionários, estava contratando mais colaboradores. Os colaboradores saíram da empresa por causa de um líder ruim. Então, olha o poder que tem uma liderança. Então, ela está profetizando o resultado da tua empresa para os próximos 6 meses. Então, é uma baita de uma responsabilidade. Então, como empresário, tem que saber escolher um bom líder, que seja alguém que seja bom com pessoas, tenha soft skills também bem desenvolvidas. Então, essa é a principal parte aí de tornar uma equipe bem-sucedida, é tendo um líder de sucesso. Legal. Eu quero trazer para você aqui, cara, um questionamento que é complexo, divide opiniões, tá? Quando o cara vai contratar, o ideal é ele contratar alguém, as primeiras contratações ali na empresa, contratar alguém para fazer uma coisa que você não quer fazer ou para fazer uma coisa que você faz muito bem e aí você pode acompanhar. Como que eu escolho qual que eu vou trazer? Você meio que já trouxe na tua pergunta a resposta também, né? É mais fácil trazer alguém para fazer algo que você já faz, porque o teu controle é maior em cima disso também. Então, você sabe como é feito, sabe como tem que fazer. Talvez uma tarefa muito manual, que está demandando muito teu tempo, e o teu tempo como empresário vai ficando cada vez mais caro. Você consegue terceirizar isso para alguém, consegue fazer até um onboarding você mesmo, principalmente quando você está começando, consegue supervisionar também essa entrega, porque você mesmo já fazia. Então, eu daria uma sugestão assim que seria o melhor começo você terceirizar algo que você já fazia. Porque quando você terceiriza algo que você nunca fez, não quer fazer, você se torna refém desse alguém. Você não sabe se demanda tanto tempo assim, tanta energia, se é esse mesmo o custo. Então, como você não sabe fazer, você tem que pagar por aquilo que estão propondo para você, não tem muita alternativa. Então, comece terceirizando aquilo que você faz, demanda está tirando o teu tempo está ficando caro, e você vai trazendo aos poucos também essas funções que vão de funções que você não faz, que você não sabe como fazer também. Cara, com certeza. O que eu tenho aqui, né, cara, como uma esteira de contratações para fazer, a primeira coisa é o estagiário.
que é aquela coisa que é muito braço, que é só braço. E você está fazendo tomar teu tempo, cara, traz alguém que é mais barato, vai ficar menos tempo, mas já desafoga você disso. A próxima coisa, você contrata alguém para fazer uma coisa que você sabe medir. Que justamente, né, pô, se você não tem controle sobre aquilo, não domina o processo, aquele processo, como que você vai saber se está sendo bem feito? Se não está sendo dinheiro pro ralo? Que inclusive, puxando aqui, né, cara, uma das etapas que a gente tem na nossa consultoria é essa, né? Entender se o dinheiro está indo pro ralo com gente. Que não é raro. Não é. Você tem 3 pessoas uma função que uma faz. Não é raro. Às vezes Exatamente. Você pode desligar, às vezes você pode desligar. Isso tudo impacta no bolso, uma coisa que às vezes o empresário não está vendo, porque tem que ver muita coisa. Né? Então, exatamente. E nem é culpa dele também, muitas vezes, né? Que realmente está faltando olho para tudo também, né? Não é fácil. Então, a primeira coisa que eu gosto de contratar primeiro o estagiário, para tirar o que é braçal, e depois alguém para fazer uma coisa que eu já sei fazer. Mas tem um setor da empresa que eu acho que tem que ter o maior carinho de todos nesse início. Eu acho que você concorda comigo, que é vendas. O que você pensa primeiro sobre isso, sobre esse setor de vendas, tá? Para você trazer alguém. E quando trazer alguém para cuidar de vendas? O que você acha disso? Então, primeiro, trazer alguém quando você está vendendo, né? Não adianta trazer alguém quando você não está vendendo. E também é aquilo que a gente sempre fala aqui também. Uma empresa pode funcionar sem qualquer departamento, mas ele não funciona sem vendas. Às vezes funciona só com vendas, para ser muito sincero. Então, a principal área que você tem que contratar é alguém para vender. Não há sombra de dúvida nisso. E a tua outra pergunta ali qual que era mesmo? A da... Era muito sobre terceirizar as vendas para os outros. O carinho que você, como empresário, tem que ter. Você vai contratar o vendedor. Beleza. Vai soltar na mão do cara? A parte de vendas? O que você pensa? Você acha que o empresário... O cara é muito bom, deixa ele vender? Ou você acha que sempre tem que estar ali? Sendo, por muitas vezes, o líder de vendas. Que é a minha opinião, né? Eu acho que o empresário, ele tem que ser o líder de vendas. Ele tem que ser o líder de vendas. Eu também sou de acordo com isso, até ia falar, o empresário não pode soltar as vendas. É aqui que o negócio pode deslanchar ou não também, ou pode fracassar ou não. Então, é uma parte que você tem que estar sempre com o olho, porque é a parte mais importante da empresa. Então, delegar isso para alguém é muito perigoso, porque é uma das funções mais importantes. Não tem como... Eu acredito também que o líder de vendas é o próprio empresário, e sempre vai ser. Ele é muito o rosto da empresa. Geralmente, o que a gente vê também, o empresário, ele é o melhor vendedor da empresa, ele tem um poder de persuasão por ser dono do próprio negócio, quando está tratando com o cliente se sente até mais bem recebido, por assim dizer, gosta de estar falando direto com o dono, ele tem uma taxa de conversão geralmente muito maior, então ele tem que ser o líder de vendas. Eu concordo com você também nisso. Não, e a gente não pode, né, cara, terceirizar as vendas, porque o sucesso do negócio está em você estar vendendo. Tanto você vender, porque é aí que entra o dinheiro, é aí que você está faturando, é que você está entendendo as suas margens. Outra coisa, cara, fundamental, é que quando você vende, você está perto do cliente. Porque o cliente, naturalmente, você até pode falar bem sobre isso, o cliente muda. Então, você na ponta, você está sentindo o cliente. Está sentindo. Pô, o mercado está virando isso. Está virando aquilo. Talvez para você mexer com produtos, pôr produto, tirar produto. Então, se você abandona, a pessoa que assumir isso aí, ela pode não ter esse olho. Fala, não, eu tenho que vender essa caixinha aqui, vou vender essa caixinha. Agora você como empresário fala, pô, mas talvez a caixinha assim agora é melhor de vender. Talvez a caixinha assim. Talvez um kit com 2 caixinhas. Então isso aí você não tem que passar, não tem que pôr na mão de ninguém. Porque esse é o teu pepino. O que você acha? Eu acho que o empresário tem que ter obsessão com a linha de frente, né? Tratando com o cliente, que ele vê o feedback do cliente. Isso não tem pesquisa de mercado que substitui você estar conversando diretamente com o cliente. Ele te dá feedback, você pode inovar, você pode sentir o cliente, a necessidade dele, inclusive o que você disse, se mudou ou não, se ele tem interesse ou não. Tudo isso, você como dono do negócio, são informações extremamente relevantes, que talvez alguém que é só um vendedor passa despercebido para ele. Mas são dados que podem mudar o teu negócio. Podem, como você disse, mudar a forma que você vende, ou mudar o produto que você vende também. Então,
um dos pontos que o empresário tem que ter é a obsessão pela linha de frente. Então, ele tem que estar no batente, ele tem que estar sempre perto com o cliente, porque a partir do momento que ele se distancia do cliente, ele perde esse contato e já não sabe o que está acontecendo mais, não tem esse feedback, o produto dele não vai inovar mais, então ele pode morrer por causa disso. Então, tem que estar sempre tratando com o cliente, tem que estar sempre perto do cliente. O cliente é o teu melhor amigo, no sentido de que ele vai te ajudar a vender melhor, vai te ajudar a entender problemas que você nem sabia que existia também. Você pode vender em cima daquele produto teu, pode fazer um cross-sell, pode fazer um upsell, e tudo isso é feedback que o cliente está te dando. Isso não tem preço, é inestimável o preço que isso pode... Então, eu acredito bastante que o empresário, como dono do negócio, tem poder de revolucionar o negócio dentro de casa. Ele tendo essa informação do cliente é essencial, é fundamental. E eu vou até trazer um exemplo aqui, cara, do João Adib, da CIMED. Ele é um cara que se considera, ele se intitula um vendedor, né? CEO da CIMED. Pô, a CIMED tá faltando 4 bi. E o que ele faz? Tem uma estratégia. Ele vai nas regionais, ele vai nas farmácias, ele pega o avião, sai de São Paulo, gasta 150 mil para ir para João Pessoa, visitar 8 farmácias e entender o que o cliente dele, que é o dono da farmácia, está vivendo, o que precisa. E esse método dele de trabalhar é inovador, é uma coisa que só ele faz nessa indústria. E quando ele começou com a empresa, quando ele assumiu, né, da família a empresa, era a 36ª farmacêutica do país. Hoje é a 4ª. Isso em 20 anos o cara fez uma indústria bilionária. Por quê? Porque ele não terceirizou as vendas. Por isso que ele cresce tanto. E vai acabar ano que vem como terceira, com certeza. Porque ele tem esse carinho pelo cliente dele. E, completando essa história, eu estava vendo ontem o Lázaro falando que ele é da indústria farmacêutica há muitos anos também. E ele conheceu o Adib quando assumiu a CIMED. E o Adib foi atender um público que os outros não estavam atendendo. Porque as grandes farmacêuticas, elas querem vender em lote, elas vendem para grandes redes. Mas o João Adib, ele foi no pequeno. Vários pequenos. Hoje ele tem não sei quantos mil pequenos clientes. Que é o que faz os 4 bi dele. Por quê? Porque é um cara que não terceirizou a venda, é um cara que está perto do cliente, e ele toma decisões com certeza muito melhores. E ele podia muito bem fazer isso, de mandar o cara de João Pessoa, o representante da cidade de João Pessoa, ir na farmácia e dar um feedback para ele. Mas ele pega o avião, ele vai lá, ele gasta tudo isso, que no fim das contas volta fácil pro bolso dele. Esse feedback que ele tem como dono de negócio é fundamental. Isso que eu quis dizer, muita obsessão pela linha de frente. Nunca perder essa obsessão pela linha de frente. Não é porque você é empresário, você vai estar sentado dentro do escritório o dia inteiro e somente no computador ou no telefone, mas você tem que estar no dia a dia, tem que estar vendo as coisas como elas estão funcionando lá fora. Então, eu sou bem a favor dessa estratégia também da CIMED. E mesmo ficando no nosso assunto ali, né, cara, de time, é um cara com time. Então você tem que ter o time, tem que ter o teu suporte. Eu vejo muito que você contratar pessoas para o teu braço chegar mais longe. Vou trazer um financeiro, por exemplo. Então, é como se fosse eu no financeiro. São pessoas que fazem por mim. Então, o time tem que ter muita autonomia também. Que é um outro tema, cara, pra gente falar sobre gestão de pessoas, sobre equipe, que é autonomia. Porque tem muito empresário que quer microgerenciar tudo, aí o time não tem autonomia, aí o time não consegue entregar, aí o ambiente fica ruim. Eu quero que você traga agora esse papel do empresário que quer gerenciar tudo no detalhe. O que você pensa sobre isso? Nossa, totalmente contrário, sempre fui. Você morrer sendo contrário a isso, você tirar a autonomia do teu time, ele não consegue inovar também. Geralmente ele também está na frente de batalha lá e ele precisa ter autonomia para decidir. Então, eu acredito em ponderar os teus colaboradores para que eles performem. O líder ele tem que tirar os obstáculos da frente dos colaboradores para que eles consigam performar. Ele não pode estar fazendo esse microgerenciamento porque ele não funciona, nunca funcionou. No passado as coisas eram assim, mas hoje muito menos. Hoje a gente tem que ser um facilitador. É esse o papel do líder, do empresário, seja quem for. Ele tem que facilitar para que os outros performem, porque os outros performando é melhor para ele
ele consegue delegar funções, ele tem menos preocupação. Em um time forte, a gente já sabe que uma empresa forte é um time forte. Então, e também o time só aprende fazendo. Obviamente, erros vão acontecer nesse processo que você não vai conseguir evitar como empresário, mas faz parte do aprendizado daquele time e daquele desenvolvimento daquela equipe. Então, eu sou a favor do empoderamento do colaborador, obviamente sempre medindo os resultados, né? Sempre me posiciono aqui em trazer as métricas de performance, sempre analisar isso, o que a gente consegue melhorar, o que está sendo feito. Empoderar não é deixar à deriva o teu time. Empoderar é fazer com que eles performem melhor. E isso retorna como um investimento para você. Porque assim você consegue ter uma visão, que a gente sempre traz aqui também, uma visão estratégica do negócio. Tua equipe está performando, está entregando, está motivada, está tendo bônus, tem um ambiente bacana. Tudo isso é um novo modelo de negócio que antigamente talvez não era feito assim, mas é um modelo que a gente está vendo tempo e tempo que funciona, que é você manter funcionários motivados, manter eles com bonificações, manter eles empoderados, com autonomia, que a gente vê que o negócio só vai para frente desse jeito. É exatamente isso aí, cara. Exatamente. E uma outra coisa que incorre sempre quando o empresário quer microgerenciar é que ele não tem mais paz. Esse empresário, ele não dorme bem, ele não come bem, esse cara não se cuida nem um pouco, porque ele não tem tempo. Porque ele tem que fazer o que ele as atividades dele já. E vai ficar no detalhe em todo mundo, porra, vendo planilha, vendo ponto, vendo picuinha. Não, então, se esse cara fala, pô, beleza, vou passear com a minha família, vou ficar 8 dias fora. Nem consegue, né? Vamos começar aí, né? E se ele voltar, travou tudo. E ele tem que empoderar a equipe para fazer isso, para olhar para fora também. É o que a gente sempre conversa aqui também, né, Nilson? O empresário não pode olhar só para dentro da operação e microgerenciar, está olhando sempre para dentro do negócio, como as coisas são feitas. É por isso que você traz liderança, para fazer esse processo que responde para você, eventualmente, se for necessário. Mas você, como empresário, ao longo do tempo, você tem que ter essa liberdade de olhar para fora, de olhar como as coisas são feitas lá fora de outro jeito, como o mercado está se movimentando, quais inovações estão acontecendo, talvez um concorrente que está entrando no mercado, ou uma startup que começou a criar. Grandes empresas pararam de inovar ou não inovam porque são muito grandes, porque não conseguem acreditar que uma startup vai tomar a posição dela. Mas é isso, tempos e tempos, isso acontece. Então, o que eu quero trazer disso? É que o empresário tem que realmente olhar para fora para ver essa movimentação. Porque essa startup poderia ter sido criada internamente, esse projeto poderia ter sido internamente e você não perder mercado, perder até a tua empresa depois por causa disso. Então, eu sou muito contra esse microgerenciamento por causa disso, nisso, principalmente. Porque o empresário tem que olhar para fora, ele tem que olhar por cima, ele tem que ver lá na frente, porque a equipe dele não consegue fazer isso. Mas ele consegue fazer isso. Então, essa é a função principal dele. É ver que lá... E a gente traz isso tempos e tempos aqui na nossa live, né? De olhar que lá na frente tem um buraco que a gente vai cair se a gente não desviar para cá. Então, se eu ficar olhando só para o chão aqui, uma hora a gente vai cair todo mundo no buraco e a gente vai perder tudo junto. Então, para sintetizar nisso também, é exatamente isso. Contra o microgerenciamento, porque o empresário ele tem que estar numa outra função. E outra coisa, quando você é alguém dedicado para uma função, essa pessoa vai fazer muito melhor do que você. Exatamente. Então, se o teu time tem autonomia para fazer, o serviço ele vai ter alguns erros no começo? Vai. É aquele negócio, né? Ele vai fazer 80% do que você faria. E tá ótimo. Vai ter erros. No começo vai. Mas depois acabam os erros. Depois fica mais rápido. E depois vem melhorias. Porque alguém que só faz, que tem aquela função, executa muito bem aquela função, ele consegue achar uma ferramenta melhor. Ele consegue entender que tem outras coisas que podem somar com ele. Que é uma coisa que você nunca faria. Então, quando você não deixa o time ter autonomia, você está atrasando o teu progresso. Concordo plenamente. Porque os setores, eles andam muito melhor sem você ali incomodando. Deixa eu trabalhar? Deixa eu trabalhar. Vai medindo. Exatamente. Não deu certo? Feedback, desliga. Exatamente.
Exatamente. E não significa deixar a deriva, que é o que eu disse, que é você dar essa liberdade para ele trabalhar, mas também metrificar a performance, trazer isso através de um feedback, que é igual você disse, como a gente pode melhorar, o que está sendo feito, mas dê tempo para isso acontecer, não fica toda hora em cima dele, dê tempo, um mês, faz a avaliação a cada 3 meses, a cada 6 meses, porque o funcionário ruim, a gente pode entrar nesse debate aqui também, ele vai mostrando quem ele é ao longo do tempo através dessas. Mas não é muito comum também você ter empresa que faz isso efetivamente, né, Nilson? Faz essas avaliações trimestrais, semestrais, periodicamente e efetivamente. Então, lembra que a gente conversou 3 meses atrás? Então, você melhorou, você conseguiu se aprimorar, você se desenvolveu, ou não, você foi para trás, não conseguiu se desenvolver. Mas isso é muito mais raro do que regra, né? É muito mais exceção do que a regra. Não sei se você concorda comigo. Cara, concordo. Tem uma coisa que a gente vê muito que quando o cara entra na tua empresa, a gente sempre tem que entender que as pessoas têm as próprias ambições, têm os próprios sonhos. Então, quando você traz alguém para tua empresa, se você não oferecer um bom ambiente, uma perspectiva de futuro, essa pessoa não tem por que ficar contigo. Pô, aqui não é bom de trabalhar e eu não vou crescer, eu vou embora. Então, ou não vou me dedicar quanto eu me dedicaria. Eu vou ficar aqui num canto esquecido, praticamente. É isso mesmo. E aí você não pode exigir nada, porque você não está oferecendo mais nada. Tá? A gente até comentou, né, cara, sobre as gerações novas que estão vindo. Cara, você tem que ter um propósito. Se você fala, não, você vai fazer isso, vai ganhar isso. Ah, mas e aí para eu ser promovido? Isso aí a gente vê com o tempo. Não funciona assim mais. Não funciona assim mais. Então, a gente sempre tem que trabalhar com essa ambição do colaborador. Tá? Porque essa ambição, cara, é totalmente saudável. Bom, eu vou entrar aqui. Eu sei a minha função. Eu entendi. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tecnicamente e comportamento. Tem que ser isso e isso. Beleza. Se eu quiser a minha promoção, eu sei que a cada tantos meses tem uma avaliação. Que a gente fala sobre isso. Legal. Então, se eu estou fazendo além, se eu estou fazendo coisas da função de cima, isso tem que ser visto, tem que ser comunicado, e eu estou passando um recado para a empresa que eu quero estar ali, que eu quero desenvolver para estar ali. Assim, cara, você consegue trabalhar com a ambição das pessoas e você sabe, a pessoa vai saber que daqui a 6 meses, se ela tiver aquelas métricas todas batidas, ela vai para tal função com tal salário. Cara, isso numa empresa, eu vou falar, já fugiu de 50% das outras. E, na minha opinião, evita muito conflito também, né? Ah, por que eu não fui promovido? Por que eu fui demitido? Não, tá aqui, é objetivo, não é nada pessoal. A gente aqui tá no ambiente profissional. Tem aqui os parâmetros que você tem que cumprir para ser promovido, tem os parâmetros para se manter na função que você tá, e os parâmetros para ser demitido até também tem que ter. Você não performou nos últimos 6 meses a 1 ano, não melhorou, não teve avanço nenhum. A gente está demitindo você. Também é justo fazer isso também. E tira a pessoalidade de lado. Ele tem uma razão objetiva daquilo que está acontecendo com ele, seja positivamente quanto negativamente. Eu gosto muito de falar, cara, que a demissão ela nunca pode ser uma surpresa. Se você está demitindo alguém e essa pessoa ficou surpresa, você é um péssimo líder. Porque você não deixa a pessoa no susto. Você traz. E baseado na descrição do cargo dela. Ó, isso aqui não está funcionando. Vamos desenvolver. Como é que eu posso te ajudar? Pô, isso aqui tem o treinamento tal, faz. Isso aqui eu vou te acompanhar para fazer. A gente volta a conversar daqui a tantos dias. Em 30 dias a gente volta a conversar. Aí chega lá, viu, isso aqui não melhorou. Você fez o curso? Não fiz. Como está disponível aqui, dá para fazer no horário de trabalho. Não. Ah, isso aqui, pô, aqui, ó, parte comportamental tua, você estava com tal problema, tá aqui o último feedback tá aqui, não melhorou. Aí chega 30 dias, vai de novo. Quando você chama esse cara e ele sabe que ele não cumpriu, ele já tá vindo para uma demissão. E não é pessoal. Não vai se ofender. Ele vai se ofender se for no susto. Você falou, você nunca me falou? Se você passa 6 meses falando, estou sendo bem, você vai demitir? Eu estava indo bem ontem, o que aconteceu? Então, o feedback, tanto o construtivo quanto o positivo, eles são fundamentais para a empresa. Para você não cair nesse erro.
Exatamente. E eu sou a favor muito do dados, porque ele te traz a objetividade e tira a subjetividade. Então a Que gente evita conflito entre a gente, porque não é eu gostar ou não de você. Tá vendo aqui? Tá aqui. Por que que você está sendo demitido? Pode levar para casa se você quiser e avaliar depois. Porque você se torna um conflito muito menos, tem menos fricção assim, do que, você está sendo demitido. Por quê? Porque a gente tem que inventar sempre uma história, parece também, né? Não, tem um dado aqui que está dizendo que você não cumpriu com alguns requisitos que a gente precisava, você está sendo demitido. É muito mais leve, é muito mais fácil. Então, eu sou muito a favor de dados, a gente sempre traz aqui também. E eu vou contar uma história do que aconteceu já, eu já vi acontecer também, Nilson, aqui para a gente encerrar daqui a pouco já também. Eu já vi tinham 2 funcionários numa empresa, tá? Vou trazer uma parte mais fictícia aqui também, mas é baseado numa história real. Os dois, tinha um funcionário que reclamava sempre da carga de trabalho dele, estava sempre reclamando da carga de trabalho, estava sempre reclamando que tinha muito trabalho, e tinha um outro que não reclamava. Não reclamava, mas fazia o trabalho. Quando analisaram, através de métricas, quanto trabalho cada um tinha, o que não reclamava fazia o trabalho por 2, e o que reclamava estava tendo menos trabalho do que uma pessoa. Então, o que me traz isso? De que os dados ajudam a ver que tipo de funcionário você tem na tua empresa. Óbvio que os dados não podem mentir, você tem que ter uma base realista da extração desses dados e tudo mais, mas isso a gente está dizendo num plano ideal que isso vai acontecer. Mas eu quero dizer que isso ajuda você chegar para ele e falar, mas assim, a tua carga, ela não está tão sobrecarregada assim. O que mostra muito é a tua ineficiência nessa carga que você está tendo, que você não está conseguindo lidar. Então, a conversa através de dados é muito mais fácil de ter do que dizer, você está reclamando muito, ou qualquer coisa assim parecida, e entrar numa fricção. Então, só para trazer uma história de como os dados ajudam a trazer luz para os negócios, para a gente evitar essa subjetividade e trazer objetividade também. Com certeza. Por isso que, cara, ter uma descrição de cargos e salários numa empresa bota você em outro nível. Com certeza. E antes da gente encerrar, eu quero trazer aqui, cara, uma regra. Nunca contrate quem você não pode demitir. Eu já ouvi essa aí. Eu quero saber quem nunca passou por isso. Pô, sempre. Você não pode misturar as coisas. Tá? Quando você vai contratar alguém para sua empresa, se for uma indicação, pense bem. Tá, uma indicação, mas por quê? Porque é conhecido? Porque é amigo? Porque já fez? Não. Avalie. Pode ser de uma indicação, trate como se não fosse. Só contrate se for uma indicação muito quente. Porque você trazer o amigo, trazer o parente, é você pedir para se incomodar. Porque aí você não vai ter coragem de dar o feedback que tem que dar, do jeito que tem que dar. Aí a pessoa às vezes não se compromete. Aí a pessoa vai trazer porque eu tava lá com a tua mãe fazendo não sei o quê. Não tava na família, tá? Pode trazer assuntos da família para a empresa, da empresa para a família. Então, fuja disso. Fuja. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Exatamente. E eu sempre me posiciono aqui, sempre me posicionei no sentido de que se você for contratar mesmo assim, saiba que tem uma diferença entre ambiente profissional e ambiente pessoal. Tem que saber separar os dois. Você pode fazer churrasco no final de semana. Sentou numa reunião de segunda-feira, são pessoas diferentes. Para que, se isso acontecer, eu tenha a liberdade de dizer, não, Nilson, não funcionou, profissionalmente. A gente ter essa conversa profissional sem impactar o nosso pessoal, o nosso churrasco do final de semana. Então, o que é um erro muito comum? Tratar isso como as duas coisas. A gente é amigo lá fora, a gente é amigo aqui dentro. Não, são coisas separadas. Não porque eu queria que fosse assim, mas pela prática, pelo erro que a gente já cometeu, faça assim que você vai evitar muita dor de cabeça. Isso eu posso te garantir. Quer contratar aquela tua cunhada? Contrata. Só que saiba que dentro da empresa ela não é tua cunhada, ela é uma funcionária, ela tem métricas para cumprir, ela tem funções para cumprir e não tem conversa de corredor. Obviamente, você não precisa ser alguém frio, mas você tem que mostrar isso por experiência. Mostra que vocês são pessoas diferentes.
Mantenha essa distância. Porque contratar alguém que você não pode demitir é dor de cabeça que vai tirar teu foco do teu negócio principal, que é manter a empresa funcionando e vendendo. E então fica essa minha sugestão, Anderson. Ah, legal, cara, legal. Porra, Ah. bem boa nossa conversa aí, cara. É um assunto realmente que o empresário tem que ter. O assunto. A gente sabe que o empresário é solitário. A gente sabe que o empresário muitas vezes não tem com quem conversar, não tem uma roda de empresários, não tem ninguém para trazer pontos assim, pô, contrato no contrato, expando no expando, tem que demitir, como é que eu faço? E a gente também se coloca aqui nessa posição, né, cara, como conselheiros profissionais, de estar do lado do empresário para isso. Invisto ou não invisto, né? Porque conselho qualquer um pode dar. Se a gente for agora sair na rua, qualquer um vai me dar uma sugestão, um conselho do que eu tenho que fazer. Mas um conselho profissional, de quem já enfrentou situações parecidas e errou bastante, e aprendeu com os erros, e ainda desenvolveu um negócio de sucesso, é somente especialista como a gente. Isso aí. Então é isso aí. Terça-feira, 15h45. Tem mais live. Tem mais uma live. E esse sábado aí tem a nossa entrevista lá no Prós e Negócios, lá uma conversa bem interessante aí pra gente soltar. Show. Vai estar na íntegra já? Tá na íntegra já, no sábado vai estar na íntegra. Maravilha. Isso aí. Valeu, Murilo. Obrigado, Nilson. Até terça-feira. Até. Abraço. Valeu.